não conseguia, estava dando problema, né? Mas agora antes do culto eu já escrevi para ela, falando, liga hoje que está funcionando. Ela falou assim, obrigado pela lembrança, mas toda quarta eu ligo, eu tento, né? Então pode assistir hoje, pode assistir domingo, não vai mais falhar, em nome de Jesus. Deus abençoe, Francis, você aí nesta terra distante. E eu quero dizer, irmãos, ela continua membro desta igreja, assistindo as pregações, assistindo os cultos, que é o que tem alimentado a vida dela lá. Deus te abençoe e que este estudo seja bênção em sua vida também. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando, nós iniciamos quarta passada o estudo desse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Por quê emocionalmente saudável? Porque existe espiritualidade emocionalmente problemática, existe espiritualidade emocionalmente instável, existe espiritualidade emocionalmente doentia. Mas nós queremos saudável, e nós trouxemos aí 20 livros que foram vendidos 20. Alguém já me pediu hoje, só domingo vai chegar mais livros, né? Então quem não tem, dá uma seguradinha aí, mas você pode acompanhar os estudos. Ou seja, ninguém é obrigado a comprar o livro, né? Para comprar os estudos, você pode acompanhar mesmo sem ter o livro. Mas se tiver o livro, é bom para você ler em casa e tê-lo, né? Estamos conseguindo, o nosso irmão Edilson, R$20, né? Por R$20, um preço bastante módico e suficiente assim para comprar um livro muito bom e que pode muito nos ajudar. Por que a gente cuida da saúde, ou pelo menos deveria cuidar da saúde? Para que nós tenhamos uma vida saudável, melhor. O mesmo ocorre com a vida espiritual, irmãos. Não basta ter fé. Então às vezes eu tenho fé, mas essa fé, ela precisa ser tratada, cuidada, curada, direcionada. Gostaria de ler dois versículos aqui. Abram lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 3. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, e lá no versículo 10, 1 Tessalonicenses 3:10, ele diz assim: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, os irmãos de Tessalônica tinham fé, mas Paulo percebeu, Paulo sentiu, Paulo conhecia a sua igreja, e ele sabia que ele precisaria viajar até aquela cidade com o propósito de reparar as deficiências da fé do povo de Deus que estava lá. Ou seja, eles tinham fé, mas era uma fé deficiente, uma fé problemática. E ainda vai para frente, 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo, 3 páginas à frente. Quem tem Bíblia de papel, agora quem tem Bíblia no celular é diferente, né? Então 1 Timóteo 1, 19 diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha só que interessante, irmãos, que Paulo está dizendo para Timóteo. É preciso ter fé, mas é preciso ter uma boa consciência, é preciso estar emocionalmente equilibrado,
É possível estar emocionalmente saudável, porque muita gente tendo fé, mas com uma vida instável, sabe o que aconteceu? Vieram a naufragar na fé. Estão entendendo, amados? Como é importante, né? Não basta apenas dizer eu tenho fé, é preciso que o nosso ser esteja equilibrado, esteja saudável, esteja sendo cuidado, esteja sendo reparado as deficiências. E é isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos trazendo para a vida da igreja. Porque Jesus um dia virá buscar a sua noiva. A sua noiva é a igreja de Cristo, né? E esta noiva, ela não vai ser uma noiva esquizofrênica, não vai ser uma noiva com o vestido todo rasgado, todo sujo, né? Não vai ser uma noiva maluca, né? Vai ser uma noiva saudável, né? Uma noiva abençoada, né? Porque é a noiva de Cristo. Então, quando Deus colocou em nosso coração o desejo, né, de trazer essa série de estudos, foi com o propósito de estarmos vivendo, passando por essa existência com a fé que Deus se agrade. E esta fé vai nos tornar pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas abençoadas, pessoas que o mundo vai gostar da gente, vai gostar de tê-lo por perto, vai perguntar para você as coisas, e não vai se afastar. Nossa, aquele lá não fala coisa com coisa. O que tem de crente falando coisa com coisa, que não fala coisa com... Irmãos, é uma coisa assim, é impressionante. O povo de Deus precisa ser um povo sarado, curado, abençoado, e que fale coisa com coisa. Amém? Amém. Número 7 lá, por favor. Isto, obrigado. Nós já iniciamos então, semana passada, uma introdução, e hoje nós vamos falar dos 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. É interessante, quando você não está se sentindo bem, quando você começa assim a passar mal, sentir tontura, sentir dor, você fala, eu vou no médico. E quando você chega ao médico, o que ele pergunta? O que você tem? Né? E você vai dizer para ele o que? Os seus sintomas. Estou sentindo isso, aquilo, para que ele possa fazer um diagnóstico. Ele só pode receitar algo depois que ele diagnostica. Você está com tal coisa. A Rose, cerca de 2 meses atrás, 1 mês e meio, ela tinha dores muito fortes nas costas, muito forte, e a gente sabe que ela tem problema de coluna, e ela entendeu que era coluna, e nós fomos ao médico, ele deu aquela injeção lá, o beta 30, que é uma injeção muito forte, que é dose cavalar, e não resolveu nada. Passados alguns dias não resolveu nada. E ela então volta ao médico, mas aí já preocupada com o diagnóstico, porque o diagnóstico não era a coluna. E aí então, nesta outra vez, o médico observa os sintomas, observa que tinha umas manchas e tal aqui, e descobriu, é herpes zoster. E aí então ele medica naquela mesma noite, já com injeção, e a partir dali já começa a curar. Ora, o que aconteceu? Havia sido diagnosticado erroneamente, depois fez o correto diagnóstico. Então, irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos entender os nossos sintomas. E sintoma significa tem alguma coisa errada. Vou dar um exemplo aqui, né? Não é para você sentir o seu coração, não é para você sentir o seu estômago, não é para você sentir o seu ouvido. Já percebeu que quando está tudo bem você não sente. Agora, se está doendo, é porque tem um sintoma de dor e significa que tem um problema ali. Então, amados,
E é interessante que Jesus, no seu ministério, ele curou muita gente, mas muita gente ficou sem ser curada. Sabe por quê? Porque não reconheciam o quê? O que não reconheciam? Que eram doentes. Não reconheciam que estavam doentes. Então, amados, o primeiro passo para quem deseja ser curado dos seus males, da sua doença, é dizer para Deus: Senhor, eu estou doente. Então, amados, se você não sente que está doente, se você não vê nenhum problema na sua fé, se você sente que está vivendo o céu aqui na terra, você pode se retirar, porque não precisa ficar aqui, né? A igreja é um grande hospital, cada um tem um sintoma, né? Você já viu, né? Eu fiquei, quando meu pai estava doente lá no quarto, lá no hospital do servidor público, tinha seis camas, 6 acompanhantes num quarto. À noite era uma gemessão total, né? Só que cada um gemendo num tipo de dor, né? Então, Jesus quer ouvir quais são os nossos sintomas, o que está doendo, onde que está pegando. E nós vamos ver aqui nesses 10 primeiros sintomas, e o propósito é mostrar assim que nós podemos estar sofrendo alguns sintomas. E depois, não hoje, né? Mas depois nós vamos dizer, bom, agora já temos um diagnóstico, agora já temos um problema, agora já reconhecemos que há algo em minha fé que não está bem. Então vamos lá, primeiro sintoma, inclusive eu já iniciei semana passada, vou fazer uma rápida passagem aqui no primeiro. É um problema quando a gente usa Deus para fugir de Deus. Então é quando eu crio uma grande quantidade de atividades para Deus e ignoro áreas difíceis em minha vida que Ele quer mudar. Exemplo: quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele. Quando faço coisas em seu nome que Ele nunca me pediu para fazer. E quando eu faço orações, mas não para me submeter à vontade de Deus. Eu faço orações, estou orando, mas olha, eu não abro mão. Senhor, eu quero que isto aconteça. E não abro mão de dizer e digo assim, né? Faça-se a tua vontade. Então, é possível, muitas vezes, as pessoas irem à igreja, mas não para se abrirem para Deus, mas estão fechadas ali naquelas coisas que não desejam mexer, que não desejam pôr, que Deus põe o dedo na ferida, mas estão apenas buscando algo que lhes satisfaça. Então, na época do profeta Jeremias, por exemplo, vamos ler lá em Jeremias, irmãos. É importante a gente ver esse verso aqui. Jeremias, capítulo 7, verso 9 e 10. Olha só o que o povo fazia, irmãos. Jeremias 7, verso 9 e 10. Deus está dizendo assim: que isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Ou seja, o povo estava fazendo tudo que era errado perante Deus, mas aos sábados, que a reunião do povo deles era no sábado ali, iam diante de Deus e diziam: estamos salvos, né? Então, amados, é usar Deus para fugir de Deus. É um sintoma, né, de que eu não estou querendo mexer
em alguma área da minha vida que não está bem. E aí eu saio a fazer coisa para Deus. E Deus está dizendo assim: para com tudo isso aí, eu quero tratar você. Mas nós precisamos reconhecer que há em nossa vida, em minha vida, áreas em que eu não estou permitindo que Deus toque. Mas eu supercompenso isto fazendo para Deus alguma coisa que eu imagino que Ele vai se agradar. Mas Deus não se agrada, porque Ele fala assim: eu quero tratar você. Então este é um sintoma. Tem um segundo sintoma: ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Olha, essas três emoções, ninguém gosta delas. Aliás, se a gente pudesse tirar a raiva, tirar o medo e a tristeza, a gente diria: eu seria mais feliz. Porém, irmãos, há alguma coisa que precisamos aprender a esse respeito. Alguns cristãos vivem num grau extremo, vivenciando os seus sentimentos de forma prejudicial e não bíblica. Ou seja, por exemplo, talvez a raiva seja um dos sentimentos mais manifestados ultimamente. Parece que está todo mundo com raiva. Né? Todo mundo com raiva. Um amigo do Beto, né, está em estado de coma no hospital, foi num posto, né, aqui de Santo André, faleceu. Ele foi agredido num posto com outro rapaz que não gostou de não sei do que lá, e as câmeras do posto mostraram. Irmãos, uma agressão gratuita, total. Um turista argentino também no Rio de Janeiro, em Ipanema, né, saindo à noite daquela casa noturna, tal, enfim, houve lá uma desavença, alguma coisa, e ele foi morto. Quantas pessoas estão expressando a raiva, né, de uma maneira muito grande? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo outra coisa. Muitos cristãos entendem, né, não ter permissão para admitir seus sentimentos ou expressá-los. Mas, amados, como que nós vamos poder ouvir o que Deus está me dizendo e avaliar o que está acontecendo dentro de mim, quando eu nego aquilo que está muito claro aqui dentro de mim? Ou seja, você está com raiva, mas você diz que não. Você está triste, mas você não admite tristeza. E até eu quero aproveitar para dizer assim, né? Parece que no meio do povo de Deus ninguém pode estar triste. Hoje quem está feliz aqui? Todo mundo levanta, está feliz. Até quem não está, levanta a mão, né? Porque não quer ser diferente. Porque se ele não levantar, é capaz do dirigente falar: irmão, ele não está contente? Levanta a sua mão. Estão percebendo? A tristeza, irmãos, ela faz parte da vida. Existe tristeza bendita, existe tristeza boa. E você vai falar: esse pastor está inventando tristeza boa. Eu provo para você que existe tristeza boa. Abra lá em Coríntios, eu já vou lhe dizer se é primeiro ou segundo, e a gente sempre tem que saber onde que está, né? Olha lá. 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 7, verso 10. Vamos ler o 9 também. 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Amém? Amém. Agora me alegro, não porque fostes contristados, Paulo está falando para a igreja, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Olha que importante: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Estão vendo? Existe
uma tristeza que é a tristeza segundo Deus, que é aquela provocada por Deus para que eu, não quero viver assim, estou fazendo errado, estou sofrendo a consequência, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Então a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Essa tristeza é boa. E a tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que vai levar à morte, né? Estou triste porque não ganhei o concurso Miss Universo. A outra lá está triste porque não ganhou o concurso Miss Bumbum, né? E é coisas assim. É a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, amados, nós temos de estar muito certos de que não há problema em eu expressar, eu sentir tristeza, não há problema em eu sentir medo, não há problema em eu sentir raiva. Problema é quando eu faço que nem uma panela de pressão, eu ponho a tampa e finjo que está tudo bem. O que acontece com a panela de pressão? Você põe a tampa e liga o fogo, uma hora vai explodir, né? É muito comum, né? Vou dar um exemplo aqui, vai. Mãe, aquela mãe que faz tudo pelos filhos, faz tudo pelo marido, faz tudo pelos netos e tal. Ela nunca está cansada, está sempre trabalhando. Quando mesmo está doente, faz as coisas. Aí ela começa a sentir o seguinte: que está sendo desprezada, que o filho fez alguma coisa e não convidou ela. Mãe tem que sofrer mesmo, né? Mãe é sofrer no paraíso e tal, aquela coisa, e começa a desenvolver, né? E começa a colocar culpa, né? Vocês não ligam para a mãe mesmo, né? A gente cuida, né? Está dando risada aí, por quê, né? A gente cuida, e depois vocês viram as costas e vão embora. Mas mãe, eu só fui namorar, foi namorar para deixar a mãe sozinha. Olha a culpa que põe, né? Estão percebendo isso? Nenhuma mãe aqui faz isso, né? Nenhuma mãe aqui, né? Mas são coisas, amados, assim. O que eu quero dizer, nós precisamos entender que se estamos com medo, se estamos tristes, se estamos com raiva, se estamos melancólicos, nós precisamos, não tem problema, apresenta diante de Deus, porque isso é saudável. O não saudável é o quê? Ignorar as emoções. Se torna assim uma pessoa, vamos dizer assim, artificial. Se torna uma pessoa assim que está sempre lá, nunca está contente, não está mesmo, nem pode, porque está negando esses sentimentos que são sentimentos humanos. E não há problema nenhum em tê-los, porque eu preciso apresentá-los para Deus. Por que a gente ama o livro de Salmos? Porque os salmistas, eles expressam tudo o que estão sentindo. O livro de Salmos talvez seja o livro que mais fale com a gente, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. Porque o salmista diz: Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu estou com medo, Senhor isto, Senhor aquilo. E ele expressa o que ele está vivendo e sentindo. Ele não esconde de Deus o seu sentimento. Então, amados, eu quero dizer que este é um sintoma problemático, quando eu ignoro aquilo que eu estou sentindo. Querem ver uma coisa? A gente, quando sente a raiva, o certo seria até poder expressar, dizer assim: não, eu estou triste com isso, eu não estou contente, você assim fez algo que me trouxe um sentimento ruim. Ok, seria ok. Mas se eu não expresso, eu vou expressar, olha só, de alguma forma essa raiva vai sair. Vai sair de que forma? Criticismo,
Pessoas que criticam muito têm raiva dentro de si. Ceticismo, tem uma outra palavra, sabe aquela pessoa assim que sarcasmo, o sarcástico, né? Você pode ter certeza. Eu sou psicólogo, eu percebo assim algumas formas da pessoa expressar. Eu sei que o que está motivando aquela forma é a raiva. Estão entendendo? Ela não está saindo da forma normal e adequada para ser resolvida. Ela está sendo de uma forma enviesada. Aí fica difícil de tratar. Então, bom, eu não quero parar por aqui não, porque tem mais sintoma ruim, né? Vamos lá, 3. Outro sintoma problemático: morrer com as coisas erradas. Deus nunca nos pediu que morrêssemos para os desejos saudáveis e prazeres da vida. O que são coisas boas na vida? Amizades, alegria, a arte, a música, a beleza, a estética, a recreação, o riso. Tudo isso são coisas boas. Deus não é contra o riso. Deus não é refratário à alegria. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós não devemos nos tornar não pessoas. Não devemos dizer nossas coisas são ruins. Não, são coisas boas. Claro, naquilo que não está prejudicando a sua vida, não está prejudicando ninguém. Tudo isso que eu coloquei aqui, irmãos, são coisas boas. Agora, nós temos de morrer para as partes, as áreas pecaminosas de quem nós somos. Aí sim, isso tem que morrer. A indiferença, a arrogância, a teimosia, a frieza, o orgulho, o gênio ruim. Isso nós temos de morrer. Não, para essas coisas boas. Então eu costumo dizer, irmãos, isso aí não está no livro não, mas eu coloquei: Deus nunca piora ninguém. Diga amém, por favor. Amém. Deus não piora ninguém. Que às vezes eu vejo assim, a pessoa se tornou cristão e ficou pior. Mas isso não existe, isso é um cristão doente. Porque Deus vem agregar coisas boas. Deus não quer tirar as coisas boas, né? Então, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa comunicativa, que gosta de ajudar, você se tornou cristão, Deus vai pegar isso que você já tem de bom e vai potencializar, né? Então, a gente tem que morrer, sim, para as coisas erradas. Então, é um sintoma muito problemático quando o sintoma de que algo não vai bem na minha vida espiritual, né? Porque eu estou morrendo para as coisas erradas. E na verdade, eu estou morrendo para as coisas boas, né? Que são erradas no sentido de estar morrendo para elas, né? Não deveria ser assim. Outro sintoma, quarto sintoma: negar os impactos do passado sobre o presente. Irmãos, é verdade que quando a gente se converte a Cristo, os nossos pecados são perdoados. Nós recebemos diante de Deus um novo nome, um novo futuro, uma nova vida, uma nova esperança. Mas vejam bem, esta pessoa, ela ainda carrega nos seus genes características, virtudes, defeitos, qualidades e problemas. Ela tem uma história de traumas, de lutas, de sofrimento. Ela tem uma vida familiar, ela veio de tal família, e naquela família o que ela aprendeu foi assim, foi assado. E nós somos moldados, e eu quero dizer com isso que nós somos moldados por nossas famílias de origem. Nós carregamos um padrão, e isso não desaparece assim, puf, eu virei cristão, virei um anjo, uma alma que está aí vagando pelo mundo. Irmãos, isso não existe. Deus trabalha
trabalha com a nossa massa. Lembra lá do vaso do oleiro? O que ele faz? Ele trabalha com aquela massa do oleiro. Eu trouxe para Deus a minha história, com as minhas alegrias, mas também com as minhas tristezas, meus traumas, meus problemas. E eu estou, o que é ser cristão? É eu estar tratando esses problemas diante de Deus. Quando as pessoas vêm, por exemplo, imagine alguém vai para Deus, ela tem um vício, vamos dizer que seja da bebida, tá? Ela se converteu. Pela graça e misericórdia de Deus, eu até gostaria que todas as pessoas que se converteram, tenham visto da bebida, imediatamente ficassem livres desse vício. Mas a realidade não é essa. A pessoa se converteu, ela é de Cristo, ela vai para o céu. Mas o que ela precisa fazer dali para frente? Cuidar daquele problema, tratar aquele problema. Ela continua com aquele vício. Eu digo, eu não duvido que a pessoa pode ser curada daquele vício, né? Mas, regra geral, ela precisa tratar. Ela é crente, ela é do Senhor. É como se ela fosse um paralítico. Ele aceitou a Cristo, ele não vai sair andando, ele continua paralítico. Estão entendendo, amados? Então o que nós queremos dizer com isso, né? Que agora em Cristo nós vamos nos livrar dos padrões doentios e destrutivos, desde que eu venha às quartas-feiras aqui e entenda que padrões são esses. Está entendendo? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas para dizer o seguinte: desde que eu entenda que eu sou cristão, tenho a salvação, mas tem muita coisa que eu estou trazendo da minha história, da minha família. Meu pai não é meu caso, eu estou dizendo assim, né? Meu pai era italiano, casou com um espanhol, o sangue é quente. Então a pessoa, né, tem um sangue ali fervendo. Não adianta, ela tem essa característica, é o seu genes. O Wagner é português, não é, Wagner? O português, né? Ele traz, ele tem no sangue as qualidades e os problemas que o sangue português tem. O italiano, o espanhol, o árabe. Estão entendendo, irmãos? Deus não faz desaparecer essas coisas que nós temos, mas Deus fala assim: você é um vaso que eu vou trabalhar por toda a sua existência. E aí Deus vai tratar a gente, desde que eu esteja disposto a me colocar diante do Senhor. Cada um de nós traz um passado, traz traumas, traz feridas, né? Trazem feridas. Irmãos, dependendo do lugar que a igreja de Cristo está, lugar de violência contra a mulher, por exemplo, né? Lugar assim de muita permissividade. Nós abrimos na década de 90 lá a nossa igrejinha, nosso ponto missionário lá em Santana de Parnaíba, e o público, ou seja, as pessoas que passaram a vir à igreja eram aquelas que moravam numa invasão que havia de um terreno e de um antigo lixão, perto do lixão. E as casas foram construídas assim, barracos, um perto do outro. As pessoas vinham dali. Que tipo de problema a gente tinha, por exemplo? Muito comum. E a gente precisava contar com os irmãos lá da igreja, lá da sede, né? Dizer assim: irmãos, é assim mesmo, porque a promiscuidade era muito grande. Está entendendo? Era assim, não tinha separação, assim, os barracos, os pais saíam para trabalhar, os filhos, adolescentes ficavam lá. Era comum meninas de 13, 14 anos engravidando e tal. Por quê? Porque a realidade ali era essa. E estavam lá na igreja, gente. Vocês estão entendendo, amados? Que essas
situações, esses problemas vão estar existindo dentro das pessoas. Uma igreja dentro da Cracolândia, como vocês imaginam que vai ser o público que vai estar lá, irmãos? Imaginam as feridas, os traumas que as pessoas vão estar trazendo. E aceitaram a Cristo ali, ok? Aceitaram a Cristo. Mas vocês concordam que a partir dali precisa ser trabalhado? Então tudo isso que eu estou dizendo não precisa negar, né, os impactos do passado sobre o presente. Eles são muito fortes. Agora em Cristo, eu não quero mais ser dirigido por eles, mas eu estou numa luta muito grande. Em Cristo eu hei de vencer, mas eu preciso ir à igreja, estudar a Bíblia, orar, pedir para os irmãos orarem por mim e tudo mais. Não precisa negar não, né? Então cada um está trazendo as suas tendências pecaminosas que trouxeram do passado. Agora Cristo vai tratar. Quinto problema, né? Quinto sintoma de uma espiritualidade problemática: dividir a nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Isso é muito comum, irmãos, de acontecer e é um problema. Os cristãos têm uma estranha habilidade de viver uma vida de forma compartimentada. Ou seja, separa Deus, aqui nas atividades cristãs, da vida que eu vou ter lá fora. Então, é comum o cristão deixar Deus de fora, na disciplina dos filhos, no gasto do dinheiro, nos relacionamentos profissionais, nos seus lazeres, que às vezes não são lá muito saudáveis, não são lá muito sadios, e a gente vê as fotos lá no Facebook que não é legal fazer aquilo lá. Não, mas eu sou do Senhor. No domingo estou na igreja. Ou seja, a vida é assim, tem um monte de caixinha. Caixinha igreja, e Deus está ali, que eu abro no domingo. No domingo à noite eu fecho. Aí na segunda tem as outras caixinhas. No sábado tem a caixinha lazer e divertimento, balada. Não, mas isso até às 2 da manhã. Eu fecho a caixinha às 2 da manhã, porque no domingo de manhã eu estou na igreja. Vocês estão entendendo? Então, é compartimentalizar a vida. Não existe coisa mais esquizofrênica que isso. Porque a palavra esquizofrenia vem de esquizo, divisão. É uma vida dividida. É um crente Frankenstein. Ele é em pedaços. Ele tem um pedaço de Deus que ele usa alguns dias. Depois, gente, o resto do pedaço é problemático. É aquela carne estragada da Friboi, né? Assim, é um problema. É um problema. Irmãos, eu já falei aqui na igreja, e eu gosto muito dessa expressão cristã de viver a vida. É o seguinte: lá no Antigo Testamento era muito claro a divisão entre o sagrado e o profano. A palavra sagrado refere-se àquilo de Deus, aquilo que é de Deus. A palavra profano significa da porta para fora. Então, da porta para dentro é o sagrado, da porta para fora é o profano. Então, lá no Antigo Testamento era muito propícia essa imagem do sagrado e do profano. Então, os sagrados eram os utensílios do templo, sagrado era o candelabro, sagrado era a mesa de sacrifício, sagrado era a bacia que se recolhia o sangue, sagrado eram os instrumentos. Tudo isso era sagrado. Por quê? Porque estava da porta para fora. E profano era aquilo que estava da porta,
sagrado era da porta para dentro, e o profano era da porta para fora. E o judeu sempre viveu desta maneira. O sagrado era o território onde eles pisavam, do templo era sagrado, lá fora não, lá fora era profano. Sagrado, o que mais que era sagrado? Um dia. Qual que era o dia sagrado? O sábado. No sábado ele não acende fogo, ele não cozinha. E lá em Israel nós estivemos no dia de sábado, ele não aperta o botão do elevador, porque apertar o botão do elevador significa trabalho, ele não trabalha. Mas isso ele faz só no sábado, depois no resto do tempo faz o que quiser. Quando vem Jesus, irmãos, quando vem Jesus, ele muda esse conceito. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero dizer que é muito comum os cristãos, nós cristãos, termos esta visão do Antigo Testamento. Então, olha aqui, o altar é sagrado. Cuidado, não pisa aqui, é sagrado. A igreja é um local sagrado. Alguns cristãos vão passar em frente da igreja, o que eles fazem? Sinal da cruz. Sinal da cruz, estou passando dentro de um lugar sagrado, faço sinal da cruz. Vem Jesus e diz assim: a partir de agora, tudo é sagrado se você estiver ali. A sala da sua casa é tão sagrada quanto aqui em cima. Os dias, não é apenas o domingo que é sagrado. Domingo é sagrado, segunda também, terça também, quarta também. Local sagrado não é apenas o templo. A partir de agora que você tem Cristo, a sua mesa de trabalho é um local sagrado. Estão percebendo, irmãos? Jesus está dizendo assim, o seguinte: a partir de agora, pela sua presença, você torna sagrado, é consagrado tudo que você faz a Deus. Por que hoje nós não precisamos ungir, porque era tudo ungido lá no Antigo Testamento, ungir instrumentos. Às vezes a pessoa fala: pastor, unge esse violão, unge isso aqui. Eu digo assim: olha, quem precisa ser ungido é você. Porque você, ao tocar esse instrumento, você está tornando esse instrumento sagrado. Vocês estão entendendo, amados? Fala sério, não é muito mais bonito assim? Porque a gente não está mais colocando em compartimentos a presença de Jesus, né? Nós temos um bom perfume de Cristo, e onde a gente vai, a gente leva o perfume. Não precisa ser no domingo, não. Esse perfume tem que estar todos os dias. Aquilo que eu respeito, e eu devo respeitar sim, o altar sim, tem que respeitar. Mas de igual forma, lá na minha TV, lá em casa, eu também preciso respeitar a Deus, não precisa passar coisas que Deus se agrade. Lá na minha cozinha, precisa ter coisas que Deus se agrade. Está dando para entender, irmãos? Né? Então, eu vou dizer, qual que é mais difícil viver, lá no Antigo Testamento ou agora? Agora? Lá era fácil, bastava ter um compartimento lá, eu ia lá, cumpria lá, depois saía, era tudo profano. Agora não. Agora a presença do Espírito Santo em mim e em você, onde você pisar com o seu pé, ali é um lugar que você deve consagrar a Deus. Amém? Só falei metade dos problemas, ainda tem mais, hein? Tem mais 5 problemas que são muito comuns de acontecer. Não precisa responder não. Me ajuda aí, você vai voltar um por um, assim rapidamente, ó. Não precisa responder para mim, mas você costuma dividir as coisas entre secular e sagrado? Não, isso aqui que eu estou fazendo é secular. Não, isso aqui é um negócio
é um negócio comercial, é uma transação. Isso aqui é secular. É uma venda, né? Eu fiz uma gambiarra no carro para vender aquele carro, né? Só uma venda assim, né? Tal, né? A hora que daqui 500 quilômetros estoura aquilo lá, mas agora, né? Então, vocês estão entendendo? Mas isso não é problema, não, porque isso é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Se a Simone fizesse cartuchos com menos tinta e a fábrica lá fosse processada e descobrisse que fosse a Simone, ela não ia ser chamada agora, né? Para trabalhar lá vendendo cartucho. Então, irmãos, estão entendendo? Um outro problema, voltando à quarta, né? Não, tudo que eu vivi, não, hoje aquilo não tem impacto nenhum na minha vida. Olha, muitas vezes eu preciso tratar. Quando eu nego essas coisas passadas, às vezes a gente está com uma série de problemas e precisamos tratar esses problemas que a gente trouxe, porque eu cresci assim, na minha casa era assim, na minha vivência de adolescente era assim. Eu preciso entender que eu preciso tratar isso aí. Voltem. Morrer para as coisas erradas, né? Pastor, desde que eu me tornei crente, tem uma historinha, vou terminar com essa história. Um velho bispo, lá no século 3, século 4 depois de Cristo, um velho bispo convidou um jovem pastor para vir almoçar com ele. E aquele velho bispo prepara uma mesa com muitas variedades de carne. E quando aquele jovem pastor chega e vê aquela mesa e o bispo oferecendo para ele diz assim: amado bispo, me perdoe, mas desde que eu me tornei cristão, eu nunca mais coloquei carne na minha boca. Pois não? Pois é, rapaz, desde que eu me tornei cristão, eu nunca fui dormir deixando alguém magoado comigo. Desde que eu me tornei cristão, eu nunca fui dormir sem ter perdoado alguém que eu precisava ter perdoado. Desde que eu me tornei cristão, eu procuro viver bem com todo mundo. Caiu a cara. Morrer para as coisas que não tem nada. Aí a pessoa usa aquilo ali e tal. Desde que eu me tornei crente, nunca mais assisti televisão e tal. Foi grande coisa. Desde que eu tornei crente, meu cabelo nunca mais cortei. Nossa, que calor terrível. Corta esse cabelo, irmão. Desde que eu me tornei crente, eu nunca mais raspei a perna. Por favor, não raspa a perna. Raspa, para com essa bobagem. Não, isso é vaidade. Que vaidade? O que isso aí é higiene. Tem uma passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17. Pode falar, pode ler. Daí. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis A concupiscência da as carne. vontades da carne. Isso. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Exatamente. Quem vive pelo Espírito, fica tranquilo que não vai estar fazendo as coisas da carne. Agora, o grande problema é quando a gente não sabe o que é essa carne. O que é problema? No caso daquele jovem pastor, o problema era comer carne. Mas na verdade o problema era dormir sem perdoar alguém. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé. Pedidos de oração. Pois não, Joana? Eu observei isso mesmo. A gente estava no carro e viu vocês passando. Aí a Rose falou assim: olha, hoje elas estão sozinhas, porque aquela senhorinha é a mãe dela, né? É a mãe da Joana. Aquela senhorinha não veio, né? Ela sempre está conosco. Como chama a sua mãe mesmo? Zulmira. Dona Zulmira. Zulmira, perfeito. Mais pedidos de oração? Queria pedir pela família de Marisa Aluna
faleceu ontem. Sim. Faleceu 58 anos. 58 falecimentos. Triste. Mas queridos, para não. Morreu um moço lá perto de casa, ele se enforcou. Se enforcou? Por conta da namorada. Acho que teve um relacionamento. Entendi. Triste isso, né? Muito triste. Muito triste mesmo. Mas queridos, foi não a Adriana? Duas coisas. Uma, tem uma senhora lá do parque que ela tinha um câncer no fígado. E isso já tem uns 3 anos. E agora ela está dando algum problema de novo. Então, orar por ela, o nome dela é Junco. Japonesa, Junco. Dona Junco. E hoje é aniversário da Dona Vera. Eu queria agradecer pela vida dela. Qual o nome dela? Vera. Parabéns, velho. Vamos orar por sua vida também, viu? Glória a Deus. Ali